Oi, gente, tudo bem? Estamos novamente aqui com o nosso podcast aqui na Resolve. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, Benedito? Muito, muito especial. O Benedito é super suspeito pra falar. São quantos anos de amizade? São mais de 20 anos de amizade. Mais de 20 anos. Não pode falar mais, senão entrega a idade. Eu fico muito feliz de te ter aqui. A gente costuma ver muito que são os sócios que acabam se tornando amigos. É muito raro amigos se tornarem sócios. E nem é aconselhado. Então nós somos então uma exceção. E eu estou muito feliz hoje de poder te receber aqui, poder falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes da tua história, da tua trajetória e o momento em que essa história ela também impactou aqui na Resolve. E aí a gente sai do nosso quintal, da nossa casa, porque somos amigos muito próximos de família e hoje nós somos também muito próximos de trabalho. De empresa. Né? Aí agora eu tô lascada duas vezes, né? Porque aí a gente vai falar de trabalho em casa, quando a gente estiver reunido, quando as crianças estiverem brincando no parquinho. Tem que se controlar. Tem. Pra não ficar falando só de trabalho. E eu vou começar apresentando esse grande amigo, Jonathan Sarraf, médico por formação, empresário dentro do ramo de medicina, né? Dentro do ramo de hospitalar, sócio da Resolve Energia Solar, pai do João Guilherme, esposo da Tainá, uma grande amiga. Beijo, amiga, pra você. E aí eu vou começar com uma pergunta assim, bem direta. O que é sucesso pra você? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É o segundo podcast que eu gravo com o Benedito. O outro foi muito bom. A gente gravou com o Yuri, né? E aí foi bem bacana. Então, fico feliz de poder participar aqui com vocês. Eu acho que a gente tá vivendo um momento juntos aí de muito trabalho, muita coisa bacana. Então, é um prazer, né? E aí, para responder essa pergunta, eu acho que eu começo com uma frase do Brunet, do Thiago Brunet, do livro Dinheiro Emocional, em que ele fala: não confunda dinheiro com prosperidade. Então, quando eu olho para isso hoje, eu vejo sucesso como você ter a liberdade para fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, tendo as pessoas que você ama ao seu redor. Então, durante muito tempo, eu acho que durante a nossa vida a gente busca recurso financeiro, reconhecimento financeiro, etc. E, obviamente, isso é importante, né? A gente estava falando mais cedo aqui, e o Benedito falou que não existe elogio mais sincero do que dinheiro. Mas começa a chegar um momento da nossa vida em que a gente busca outras questões, né? Então, hoje, eu digo, me dá não sei quantos R$1.000, mas tira a minha liberdade. Eu falo, cara, não quero. Se eu não puder almoçar com meu filho em casa, ou se eu não puder um final de semana viajar com as pessoas que eu amo, ou estar com as pessoas que eu amo, não faz sentido. Então, acho que hoje, apesar de eu ser um cara jovem, a gente está falando muito tempo, mas eu tenho 30 anos de idade, então hoje eu já consigo ver isso com muita clareza, né? Eu acho que a gente vai aprendendo no dia a dia, e isso para mim hoje é mantra. Primeiro, a frase do Joel, de novo, né? É saúde, família e trabalho, nunca inverta a ordem, né? Então, pra mim é saúde física, emocional, psíquica, enfim, espiritual, minha família e depois trabalho. Então, pra mim, sucesso é esse. E a gente é bem alinhado, então, em relação a isso. Dá bem certo, né? Na verdade, quando a gente conversou sobre sociedade, foi um dos assuntos que a gente tocou. Então, a sociedade, ela é um relacionamento muito parecido com um relacionamento conjugal. Muito parecido. E o relacionamento conjugal, assim como a sociedade, o primeiro sentimento que tem que haver é a admiração. É a admiração pela pessoa, pelo ser humano, pelos valores dela. Porque se não tiver admiração, se isso não for muito conectado, qualquer habilidade que você tiver ao longo do tempo, ela não se segura, ela não perdura, não tem como fazer isso. Exatamente. E tem outra questão que esses dias eu ouvi, que as pessoas elas buscam o sucesso como se fosse um ponto final, né? Exatamente. E não é. Porque você pode buscar o sucesso familiar, casar, e aí depois já alcançou, aí Qual o próximo passo? Então as pessoas elas confundem muito. Então o sucesso ele não é o final. É igual felicidade, né? Tem um livro do Cortella, Karnal e Pondé. Eu te indiquei esse livro, inclusive, eu acho que se chama Felicidade.
em que ele fala, acho que é o Cortella que fala que a felicidade ela não é uma linha de chegada, ela é uma ocorrência ocasional e que ela vai se repetir durante muitas vezes. Então, se você está esperando para ser feliz, em algum momento, quando você chegar lá, esqueça, você não vai ser feliz. Você tem que ser feliz hoje, amanhã você vai ser triste, sexta-feira que vem você vai ser feliz, e é assim. Então, se você está esperando para chegar lá e dizer tô feliz, você está perdendo muita coisa aqui no caminho, efetivamente. Com certeza. Isso muda total a maneira de pensar e agir no dia a dia, né? Sim, com certeza. Eu tenho uma pergunta que eu tinha que te fazer, essa pergunta. Eu não quis. A pergunta que não quer calar, né? Quando eu pensei em fazer esse podcast contigo, não, eu tenho que entender o que foi que aconteceu com esse ser humaninho. Formado, estudou mais de 6 anos de medicina, batalhou para ser aprovado. Doutor, né? E hoje é um grande empresário de altíssimo gabarito que está investindo pesado em conhecimento. Como foi isso? Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. Conta essa história lá do início. Cara, é engraçado. Lá com os teus pais. Me fizeram essa pergunta semana passada. O Eduardo me fez essa pergunta lá na Aldas, inclusive. Se em algum momento o Edu ver esse áudio aqui ou esse vídeo, ele vai até lembrar. Cara, os meus pais, eles são de Breves, de onde o Benedito é também. Na verdade, eles são no interior de Breves, meus pais foram ribeirinhos de ser ribeirinho, não é porque nasceram em Breves, que é a beira do rio, não. Eles foram ribeirinhos de comunidade ribeirinha, que em algum momento meus avós ali decidiram sair para o município de Breves e construir uma vida. Então, o meu pai, desde muito jovem, sempre foi comerciante. Então, eu cresci dentro de um mercadinho, essa que é a verdade. Eu cresci dentro de um mercadinho de bairro, então eu sempre tive contato com o dia a dia de negócio. Hoje a gente chama de empreendedorismo, né? É bonito ser empreendedor e não sei o quê. Mas era sobrevivência, era no dia a dia de negócio para sobreviver. E aí eu cresci nesse ambiente, né? Então, desde o meu dia zero, eu digo que eu nasci e os meus pais moravam atrás do primeiro supermercado do meu pai. Então eu morava no depósito junto com eles, a gente foi crescendo, foi evoluindo e tal. Ele foi crescendo também nesse processo, então eu vivi muito isso durante a minha infância. Até por volta dos meus 15, 16 anos de idade, eu vivia dentro de um mercadinho, bairro, tinha bar, tinha mercadinho, tinha supermercado, tinha vidraçaria, tinha um monte de coisa. Era isso que ele fazia. E era uma questão de sobrevivência, de pagar a escola dos filhos, de viver uma vida ali. E quando foi em 2007 para 2008, muito próximo da época que eu conheci o Benedito também, né? Ali eu conheci o Benedito quando tinha 12 para 13 anos de idade, eu acho. Um pouquinho depois, lá por 2018, eu tive uma namorada. E aí essa namorada tinha um pai, seu Fernando, e ele virou pra mim e falou assim, tu podia fazer medicina, né? Eu nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu era de uma família, assim, não éramos ricos, mas também nunca passamos necessidade, graças a Deus. E eu não olhava pra isso como uma possibilidade. E aquele start daquela pessoa virar pra mim e falar, eu acho que você tem capacidade de fazer isso, virou minha cabeça completamente. Fala que eu tive algumas expansões de mentalidade, assim. E aí ele falou, cara, eu acho que dá pra fazer medicina. Eu falei, óbvio que não. Óbvio, como é que eu, fazendo o que eu faço hoje, estudando onde eu estudo, vou fazer medicina? E aí aquilo ficou matando. No ano de 2008 eu decidi fazer medicina, efetivamente estava no primeiro ano. E aí fui construindo isso, terminei lá com uma pessoa e fui construindo isso. Em 2010 mudei de escola, fiz algumas coisas ali que me juntaram nesse processo e entrei na UFPA em 2011. Eu fiz o primeiro ano, em 2010 não passei, em 2011 passei e entrei em 2012. E aí, naquele momento, eu decidi que ia ser médico, né? Eu queria ser médico, queria construir uma carreira acadêmica, queria fazer muita coisa ali dentro. E durante mais ou menos 10 anos eu construí isso. Então, foram 6 anos de formação em medicina, mais 5 anos de doutorado em genética e biologia molecular. E trabalhei durante muito tempo numa área de oncologia, aqui em Belém. Então, construí um repertório muito grande ali dentro também. E olhava para isso com muito carinho. Queria ser médico, queria ser oncologista, queria ser pesquisador.
Queria fazer tudo isso dentro da área médica. Só que aí, outra forma também foi que aconteceu, é que nessa clínica eu expandi de novo a minha cabeça. Eu olhei ali e falei, cara, eu consigo ter acesso a muita coisa aqui dentro que eu não vou conseguir sendo médico, efetivamente. Consegui meu intercâmbio, viajei para Portugal, fiz uma parte da minha graduação sanduíche lá, conheci outros países, viajei por meio de indústria farmacêutica, e aí a minha mente expandiu de novo. Quando uma indústria farmacêutica chegou para mim e falou assim, você vai de primeira classe de São Paulo para Miami, eu falei, tá, mas como é que eu faço para ter isso aqui de outro jeito? Porque como médico aqui vai ser muito difícil eu fazer isso aqui toda hora, não vai dar, uma coisa não bate com a outra. E aí lá por volta de 2017 para 2018 eu me formei e, cara, caí no mundo da medicina. Trabalhei em Ananindeua, trabalhei em Breves, trabalhei em Capanema. Médico recém-formado de praxe. Você sai do zero, você tá ganhando nada para ganhar um valor muito alto, né? Eu acho que a medicina é uma das pouquíssimas profissões que te proporcionam isso de uma maneira muito clara. Que nível de dinheiro hoje um médico recém-formado consegue ganhar, Jonathan? 40, 50 mil por mês? Depende do gás dele, assim. Se ele quiser não dormir em casa nem um dia, passar 30 dias no hospital, ele vai ganhar 40, 50 mil reais por mês. Dependendo de onde ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar no interior, se ele vai trabalhar em Belém. Só que, obviamente, isso não é nem saudável e, cara, não constrói as coisas no longo prazo. Você não consegue passar 20 anos fazendo isso. Até consegue, mas é isso que você quer pra sua Abre vida, mão de muita coisa. Você abre mão de muita coisa. Com certeza. E aí, em 2018, 2019, eu tava nesse flow. Por volta de 2020, ali, final de 2019 para 2020, eu comecei a trabalhar 15 dias em Breves e 15 dias em Belém. Quer dizer, eu folgava 15 dias em Belém e trabalhava 15 dias em Breves. E eu já estava saturado daquilo. Eu não aguentava mais, não me via fazendo aquilo, não estava feliz, não tava bom para mim. E aí eu comecei a olhar algumas oportunidades, eu já tinha uma empresa na área, junto com outros 2 sócios, que é minha esposa, a Tainá e o Thiago. Comecei a olhar algumas oportunidades e surgiu uma oportunidade de negócio ali no iníciozinho de 2020, mais ou menos, que foi da gente montar uma empresa de gestão de serviços médicos. E eu já conhecia um pouco, já estava no mercado ali trabalhando para outras empresas. E aí em 2020 a gente estava com o mínimo ali possível da empresa, que era um CNPJ, nós 3, e o conhecimento técnico do negócio. Coragem. E coragem. Muita coragem. E quando apareceu uma oportunidade pra gente, que foi a pandemia. Muita gente teve muitos problemas durante a pandemia, né? Eu acho que vocês passaram por questões ali durante a pandemia também. Pra gente foi uma oportunidade, porque a necessidade de mercado de mão de obra médica aumentou muito, assim, absurdamente. Era leilão pra pagar mais pra médico ir trabalhar em um plantão que não tinha médico. Essa que era a verdade. E a gente conseguiu essa oportunidade, e aí em 2020... muito trabalho, a gente vivia no hospital, eu passava 7/7 no hospital dentro da pandemia. Conseguimos construir um processo ali. E quando foi em 2021, eu, por volta ali de fevereiro para março, trabalhando ainda como médico, eu decidi que eu não queria mais. Eu não queria, não me fazia feliz, não era o que eu queria, não ia me levar aonde eu queria chegar. Ou se eu fosse chegar naquele ponto, ia demorar muito. E à custa de algo que eu não estava mais disposto a abrir mão, que era a minha liberdade, a minha família, a minha construção de família. Então, eu com a Tainá já estávamos casamos em 2019, então nós queríamos ter filhos. Eu falava assim, cara, como é que eu vou sustentar essa vida que eu tenho hoje, com filho, com esposa, com família, nessa vibe aqui? É impossível pra mim. Ou tem tempo ou tem dinheiro, os dois. Não dá. E aí eu vi de novo em ser empresário a possibilidade de ter dinheiro e ter tempo. E aí eu olhei para trás e enxerguei um repertório gigantesco na minha vida. Eu olhei assim e falei, cara, eu passei 15 anos aprendendo no dia a dia a como gerir um negócio, a como ser empresário. Passei outros 10 anos dentro de uma clínica de oncologia em que eu aprendi como crescia negócio. Muito. Eu sempre falo que o Luiz Eduardo, que é a pessoa, o dono da clínica, foi um grande professor ali. Eu falei, cara, eu tenho aqui um potencial, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu me sinto muito bem fazer isso, eu faço isso com uma extrema facilidade. Eu até falo às vezes, Benedito, fala, cara, eu não penso pra fazer isso, eu faço, não sei como é que faz, mas faço.
E aí você começa a buscar repertório, né? Você fala, cara, quando eu era moleque eu fazia isso, eu liderava grupo, eu era o cara que puxava a bola da quadra do conjunto, que pegava... Você fala, cara, faz todo sentido eu começar a montar times, a liderar equipes, a fazer todo esse processo. E aí em 2021, por volta de abril para maio, eu decidi. Eu falei, cara, vou parar, não vou mais continuar a minha carreira médica, vou parar ela aqui e vou apostar todas as minhas fichas em ser empresário. E aí, quando você não tem plano B, o plano A só existe, só fica o plano na sua frente, aí acabou. Aí queima a ponte, literalmente. Não, você queima a ponte, você não tem mais caminho de volta daqui pra trás. Então, eu ainda ficava naquela, falar, não, se eu não tiver dinheiro na empresa, eu vou voltar a dar um plantãozinho, vai dar tudo certo. Da feita que eu disse isso aqui, que eu não iria mais voltar a ser médico daí pra frente, foi a única opção que eu tinha. Ele não faz nem consulta pra amigo, né? Não, ele nem consulta mais amigo. Jonathan, metendo um pouquinho o dedo na ferida da pergunta da Jéssica, levando um pouco mais a fundo, você foi julgado quando você decidiu fazer isso. Como tu lidou, primeiro, como ficou a tua cabeça? Porque eu falo, tipo assim, a Jéssica sofreu do mesmo mal também, por um tempo. A Jéssica formada, é advogada, e, cara, minha carreira eu estudei pra isso e tal. Mesmo fazendo o que fazia muito bem na frente da Resolve já com resultado, até alguns anos, 2 anos atrás, não, menos que isso atrás, era uma coisa que ainda vinha numa conversa. Eu falei, cara, como que tu lidou isso? A Jéssica hoje já lida muito bem com isso, mas como que foi você lidar com isso? Só um exemplo dele estar falando isso, é porque quando tinha briga, eu dizia que eu ia botar meu currículo em um escritório de advocacia. O plantão que tu dizia que tu ia fazer, eu dizia que eu ia trabalhar com advogado. Eu queria ser pai numa hora dessa pra voltar de castigo, sabe? Quando o filho tá com birra, eu vou embora de casa. Eu falei, tá com birra, não é possível. Cara, eu acho que o primeiro julgamento que a gente sofre é o nosso. É o primeiro julgamento. Isso. E eu vou te falar assim, até alguns meses atrás, talvez isso ainda estivesse mais ou menos na minha cabeça ali. E aí eu com a Jéssica, a gente compartilha psicóloga, né? Eu acho que a gente vai demitir um de nós dois. A gente começa a ficar muito próximo, ela vai demitir um de nós dois. Eu não sei qual é que vai ser, mas muita psicoterapia, cara. Muito olhar pra dentro. Eu faço psicanálise, né? Então a nossa psicóloga é psicanalista. Então a psicanálise faz te olhar muito pra dentro, pra trás, e você olhar o que você está fazendo efetivamente. Então, eu acho que eu me julgava muito, eu queria me provar muito ali no começo, especificamente, porque quando você transaciona isso, eu entendia na minha cabeça que meio que os 10 anos que eu estudei para ser doutor em genética e para ser médico, eles estavam desvalidados do que eu estava fazendo hoje. Não existia validação. A sensação de ter perdido tempo. De ter perdido tempo. Falar, cara, o que foi que eu... Só que aí você começa a ver que o repertório que você constrói, as ferramentas, né? O que a gente falou ali, se a sua única ferramenta é um martelo, você só vai ver prego na sua frente. Só que eu tinha martelo, eu tinha serrote, eu tinha chave de fenda, eu tinha um N repertórios aqui atrás. Porra, a faculdade me fez falar inglês, a faculdade me fez ir pro exterior, a faculdade fez um monte de coisa comigo que construiu repertório pra mim. Que abriu tua cabeça pra enxergar as oportunidades. Hoje eu falo assim, cara, viajar pro exterior, eu falo, pô, é tranquilo viajar pro exterior. Algumas pessoas olham assim e falam, meu Deus, é uma complexidade absurda. Eu falo, não, tranquilo, você me jogar em qualquer lugar do mundo, hoje eu me viro. Então, assim, eu acho que eu sofri muito inicialmente com esse auto-julgamento, né? Até hoje a minha mãe fala, não, tu não deixou de ser médico, nada, pode parar com a tua graça. Até hoje ela fala, mas é tranquilo pra mim. Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto de auto-julgamento é o principal. Porque se eu for olhar, de fato, para as outras pessoas que estavam ao meu redor, nenhuma mais me via como médico. Nenhuma, nos anos que me acompanharam, todos olhavam assim, o Jonathan vai ser médico. Nenhuma. A própria Tainá falava, cara, tu não vai ser médico. Tu não vai ser médico. Vai ser outra coisa que não vai ser médico. Porque eu não enxergava o que eu fazia com tamanha habilidade e tranquilidade que não era ser médico. Às vezes eu era até médico um pouco negligente, eu não me importava tanto com a parte técnica e tudo mais, porque pra mim aquilo ali era muito mais uma conversa no dia a dia com a pessoa, com o paciente, do que literalmente estar no processo de cuidado.
Porque a medicina é isso, a medicina é cuidado, você tem que se importar e cuidar daquela pessoa. E eu nunca tive esse processo interno ali de cuidado e etc e tal. Tanto que você olha pra Tainá hoje, cara, a Tainá ama fazer aquilo. Ela chega e fala, ela se sente extasiada de fazer aquilo. E eu nunca sentia isso. Ao contrário, incrível. Quando eu, cara, tava numa mesa com um monte de gente, falando sobre o que eu gosto de fazer, falando sobre o que eu sei fazer, eu fazia de uma maneira completamente fácil e tranquila. Então acho que esse julgamento interno foi muito forte pra mim. Até hoje eu acho que ainda trabalho isso um pouco. Hoje muito menos, né? Falei que eu tive um dever de casa da psicóloga, que era você precisa pegar as suas conquistas e colocar à vista pra você. Eu acho que eu falei isso, né? Porque, cara, são conquistas. Você conquistou isso aqui, fazem parte do teu repertório, da tua caixa de ferramentas, que você vai lá e em algum momento e pega isso. Pra criar minha primeira empresa, eu peguei toda a minha caixa de ferramentas de medicina. Eu peguei tudo, eu era coordenador de unidade, de gestão ali de médicos. Foi isso que me fez entender o modelo de negócio em que hoje está em vários locais no Brasil, tem 3 estados sendo atendidos, tem não sei o que, tem várias coisas ali, tem mais de 1000 médicos associados. Então, essa caixa de ferramentas que eu tinha me fez construir minha primeira empresa. A caixa de ferramentas que eu adquiri nos anos ali, quem sabe, da oncológica, nesses primeiros anos de empresa, está me fazendo hoje contribuir com a Resolve. Então, esse processo todo é um processo contínuo de adaptação e autorreflexão. Por isso, quando a gente estava olhando aqui, falando antes aqui, fala, cara, tem que partir primeiro interno, de dentro, para depois o negócio sair. Porque se a gente não olha para dentro e enxerga isso, cara, não muda. E aí você começa a dar murro em ponta de faca, você comete erros que não deveria cometer. Hoje eu falo, né? Cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 3 anos atrás, cara, quem dera. Quem dera, meu Deus do céu. Eu falo isso, então eu acho que esse processo de auto-julgamento foi mais meu, alto mesmo, do que externo. As outras pessoas já sabiam, as outras pessoas já olhavam e falavam, não vai fazer isso. Com certeza não vai. Eu não sei se foi contigo, mas o que eu acompanhei com a Jéssica, tá? À medida que a gente ia tendo resultado, esse sentimento ele ficava menor. Então, o resultado da aposta que você teve, que foi abrir a Health, foi largar a medicina e se dedicar 100% à Health, à medida que você tinha resultado, esse sentimento ele diminuía. Só que à medida que também tu tem frustrações aqui, esse resultado ele ecoa na tua cabeça. Esse fantasma, essa sensação que se carrega, entendeu? De será que eu fiz a opção certa? Então, é uma coisa que talvez perdure por um tempo, mas dependendo muito do nosso resultado pra frente, entendeu? Eu entrei na faculdade, eu já sabia que não era aquilo que eu queria, então, cara, vou terminar, vou dar um diploma pra minha mãe e eu tenho que tocar um negócio. A dona Cristina não esteja ouvindo esse podcast. Nos ouça, né? Eu não sofro desse mal. E isso que tu falou é bacana, porque de fato, é muito isso. A gente sabe, assim, nós que somos amigos muito próximos, sabe o que a gente passou ali no final do ano e tal, ocorreram algumas coisas que a gente teve. E aí, cara, isso vira um elefante na sala, né? Vira um elefante na sala. Porra, e agora? Será que isso foi certo? Será que isso foi errado? Será que com isso foi certeza. Certo? Errado? E aí você vai refutando isso. Só que à medida que você tem disciplina, que você vai fazendo as coisas, que você não questiona o processo, porque é processo, cara, é processo. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi se eu não tivesse sofrido isso. Enfim, né? Então acho que da feita que você vai entendendo esse processo, você vai ficando mais resiliente, vai criando uma casca maior, e aí esse questionamento começa a ficar quase ínfimo sempre. Você não. Ele estava aqui, mas já não está mais, mesmo se der resultado negativo, você fala, não, faz parte do processo. Faz parte do processo. Isso. O processo está aqui, a gente vai levar. Já não carrega, né, a culpa. Né? Eu acho que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Culpa é um sentimento ruim, você carrega uma culpa sobre aquilo. Mas às vezes você tem responsabilidade sobre aquilo. Eu tenho responsabilidade sobre a minha decisão. Então, se eu assumir que eu quero ser empresário, eu vou tomar uma atitude em relação a isso. Eu não vou carregando uma culpa em relação a esse ponto. Ai, meu Deus do céu, eu me tornei isso e agora eu tô... Não, eu me tornei isso, eu tenho a responsabilidade em relação a isso, eu vou resolver esse problema e você é um empresário de sucesso. Pronto, acabou. É isso que você tem. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa aqui. Tá na tua sócia. Minha sócia. E aí a gente trabalhando junto, esse processo, qual foi o papel da Tainá
Ela mais sofreu? Ela apoiou? Como que vocês lidaram com isso, entendeu? Porque eu acredito que quando vocês estavam na faculdade, vocês construíram um sonho junto, vocês projetaram a vida de vocês junto, porque a gente várias vezes já projetou a nossa vida, assim, em uma semana a gente já sabia o que ia fazer com 90 anos, e aí passado a segunda semana aquilo já não fazia mais sentido, ou então a gente tinha perdido alguma coisa, enfim. Mas nesse processo, como que como casal e sócio, como que vocês lidaram com tudo isso? Até por aceitação também. Cara, eu acho que a gente até conversou sobre esse ponto em algum momento. Eu acho que quando a gente tá no início do relacionamento, a gente não tem essa maturidade de entender perspectiva de futuro e tudo mais, né? Como tu falou, sociedade é um relacionamento. Sociedade, ele é um relacionamento. Então não tem jeito. Então tem duas coisas que eu falo que hoje a sociedade ela tem que trazer para você ser sócio. Perspectiva de futuro alinhada. Então, se a gente não tá olhando para a mesma linha de chegada, cara, não vai rolar, vai dar errado. E complementariedade de skills, né? De habilidades. Então, se isso não existe, a sociedade tende muito a dar errado. E a mesma coisa funciona para o casamento. Se você não olha na mesma perspectiva de futuro, e se você não tem questões complementares, isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Então, tem esse ponto. O segundo ponto é você conseguir enxergar na sua casa, no seu relacionamento, que, cara, vocês são parceiros da vida, independente de serem parceiros do negócio. Eu acho que a gente demorou muito para alinhar esses vetores especificamente. Porque muitas vezes as nossas necessidades e o que a gente estava tendo dentro de casa não se alinham com o que está dentro da empresa. E isso não pode transbordar. Isso é muito difícil. Muito difícil. É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Então, o processo com a Tainá, ele foi complexo justamente por isso que tu falou, né? A gente construiu um processo de crescimento juntos. Nós nos conhecemos em 2010. 2010 foi o ano que eu entrei na equipe. Foi o ano que eu me dediquei mais para fazer medicina. E a gente se conheceu construindo um sonho de ser médicos. E eu lembro que vocês moraram juntos, namorando. Moramos juntos, a gente já tava noivo. A gente tinha acabado de voltar do intercâmbio. A gente fez um mochilão na Europa em 2016, final de 2016. Eu pedi ela em casamento, a gente voltou já morando juntos. A gente começou a namorar em 2011 e aí em 2016 a gente noivou. Então, a gente construiu esse processo juntos, né? A gente construiu essa carreira juntos. Nessa migração, era muito difícil para mim conseguir mostrar para a Tainá que a gente continuava alinhado pessoalmente no casamento. Porque a minha mudança de perspectiva não impactava na nossa visão de futuro, juntos, efetivamente, enquanto casal. Mas em algum momento isso parece se desalinhar, porque eu era médico, a gente se enxergava especialista lá na frente, se encontrando ali para criar uma carreira médica e tal. Então isso foi uma grande dificuldade para a gente se alinhar. Mas depois que a gente começou a entender esse processo, que são duas coisas separadas, existe a profissional Tainá, existe o profissional Jonathan, existe o casal juntos e cada uma dessas pessoas enxergam para horizontes. Então esses horizontes eles precisam estar alinhados, mas eles não precisam ser exatamente iguais. A linha de chegada nossa, qual era? Sempre foi ter uma boa casa, conseguir fazer viagens, conseguir ter filhos, conseguir ter uma família estabilizada. Sempre foi isso. Só que os caminhos que a gente ia percorrer em algum momento estavam muito colados aqui. E eles descolaram, eles foram descolados. Só que a perspectiva de futuro não muda, ela continua sendo a mesma. Só que isso é uma construção, você tem que construir esse entendimento. Então, no começo foi difícil, eu acho que depois que a gente virou essa chave de entendimento de que, independente do que eu faça, na minha vida, nós somos parceiros. Independente do que a Tainá faça na vida dela, nós vamos ser parceiros da vida. Então, nós somos sócios da vida. Primeira coisa que a gente é sócio da vida. Então, a nossa perspectiva de futuro tem que estar alinhada e nós somos muito complementares, eu com a Tainá. Eu sou o cara do risco, eu sou o cara ligado no 220, a Tainá é a pessoa da segurança, a Tainá é a pessoa que segura a rédea. Então, eu falo assim, cara, se eu não tivesse conhecido a Tainá lá em 2010,
puta, eu deveria ter feito muita merda. Mas muita merda. Não merda no sentido de festa, de nada disso, entendi. mas de tomar alguns riscos que talvez eu teria. Entendeu? Eu posso dizer o mesmo. Então assim, é uma pessoa que traz segurança, tá? É uma pessoa que traz muita segurança, ela traz ali o pé no chão, ela aponta o que tem que apontar, então ela fala, olha, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo, isso aqui não, isso aqui, às vezes dá porrada, dá, como eu imagino que dá com você, porque às vezes eu quero fazer e eu quero fazer essa porra e vai. Mas, em alguns momentos, isso te segura ou minimamente te faz pensar no que tu tá querendo. Com certeza. Mas antes de pensar, a gente fica puto. Não, fica puto. Porque assim, somos iguais também. A Jéssica é a pessoa mais ponderada, então eu sou o cara que gosta de tomar risco. Muitas decisões que eu tomo por intuição. Cara, tem que ser isso, bora isso. Mas como é que tu explica e convence alguém por uma intuição tua? Como é que tu explica pra alguém que tu quer tomar o risco, arriscar às vezes tudo que tu tem, por uma coisa que só tu sabe que vai dar certo e tu não tem nenhum plano muito bem detalhado? Então, eu quero arriscar tudo, a Jéssica falou, não, vamos só metade. Então assim, a gente sempre encontrou o meio termo. Mas em questão de alinhamento, de propósito, de vetores, vamos lá, temos 11 anos de casados, construindo a vida junto. Em alguns momentos alinhou, em alguns momentos desalinhou. Então, quebramos, erramos, ela lida de uma forma, eu lido de uma outra forma. Então, isso nos fez patinar por um tempo também como casal. Mas à medida que a gente alinhou tudo, cara, é pra cá que a gente vai. Vamos alinhar tudo, é pra cá que a gente vai conseguir fazer. Foi absurdo o nosso crescimento. Foi absurdo o nosso crescimento como pessoa e como casal também, e principalmente, hoje isso reflete na Resolve. Sem dúvida, o CNPJ Resolve é um reflexo do alinhamento do CPF Benedito e Jéssica. E é isso que o Jonathan falou, né? Quando eles identificaram que não estão mais tão colados, mas que o horizonte ele continua sendo o mesmo e que as perspectivas de vocês é a mesma, sucesso, só a gente continua querendo a mesma coisa, só o caminho que mudou um pouquinho, mas cara, eu continuo, é aquele negócio, vocês já viram How I Met Your Mother? Não. Tem alguns episódios em que a Lily, que é uma das personagens, fala que quando chega uma namorada pro amigo que é o Ted, que é o cara que procura a namorada, a mulher a vida toda, ela fala, eu não consigo ver essa pessoa na nossa sacada. Que ela usa a analogia da sacada, deles todos velhos, juntos e convivendo juntos ali com 80, 90 anos. E aí ela fala, eu não consigo enxergar essa pessoa na sacada com a gente. Então, cara, o ponto é a sacada. O ponto é a sacada. Porque assim, se você não enxerga aquela pessoa ali no final da vida com você, o casamento não tá muito. Não tá. Não. Tem alguma coisa desalinhada. Então isso nunca mudou. Então, cara, isso nunca mudou. Não muda até hoje. Então, cara, tamo bem pra cacete. O que a gente só tem que ajeitar sempre vai ter. A gaveta que sempre vai ter. Tá tudo certo. E qual foi pra ti o maior desafio agora nessa tua jornada de empresária? Qual foi assim, o maior desafio que tu identificou e, meu Deus, e agora? Não dá pra voltar atrás? Cara, quando eu tava à beira de tomar um pino, de quebrar valendo mesmo, assim. Eu falo, a primeira pessoa que eu procurei foi o Benedito. Uma das primeiras pessoas que eu procurei foi o Benedito. E aí eu não tava querendo... Primeiro que a gente não aceita, né? Essas coisas. A gente não aceita. O ego é muito grande. A gente acha que vai dar certo, que uma coisa vai virar, que vai acontecer, que tá à beira, tá muito próximo de acontecer e que você tá... Se você virar o leme, você vai perder a oportunidade de quando acontecer. Mas quando a gente olha pra isso de uma maneira em que fala, cara, eu tenho que tomar uma atitude agora, nesse exato momento, se vier a acontecer algo bom, que veio a acontecer, inclusive, vai acontecer. Então eu não posso, mas eu tenho que tomar uma atitude agora. Isso foi em novembro para dezembro do ano passado. E aí foi muito difícil. Assumir aonde eu tinha errado, assumir aonde eu tinha, de fato, cometido ali erros graves no processo. Erros de imaturidade, erros de gestão, erros de pessoas. Então, eu acho que um dia foi muito duro pra mim, um dia que eu cheguei numa segunda-feira e tive que demitir pra mais de 10 pessoas. Então, assim, eu não deleguei essa responsabilidade pra ninguém. Eu cheguei, sentei na mesa,
Falei, cara, olha, aconteceu isso, a gente não vai chegar nesse ponto aqui, infelizmente a gente não vai poder continuar. Então, acho que até hoje, como empresário, eu acho que hoje, esse foi um dos piores momentos. E me fez aprender muito, né? Porque, assim, hoje eu já sou um cara um pouquinho mais ponderado, talvez não seja um cara tão ponderado quanto deveria. Ainda tomo bastante risco, eu sou um cara que gosta de tomar risco, eu gosto de sentir o frio na barriga, porque senão não vale a pena. Acho que isso é coisa de empresário mesmo. Não, mas tem que ter. Viver perigosamente. É porque a diferença entre você construir alguma coisa grande e construir uma coisa mediana é essa coragem que tá no meio. Então, se você não tem essa coragem, você vai continuar construindo coisa mediana. E para algumas pessoas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não quero construir coisa mediana, o Benedito não quer construir coisa mediana, você não quer construir coisa mediana. Então, o Jota sempre fala, né? Pessoas medíocres vão continuar sendo medíocres. Não é pessoa medíocre no sentido de ser uma pessoa ruim, pessoa medíocre nesse sentido. Não, precisa de ser mediana, de construir uma vida mediana. Então, pra mim, não faz sentido. Eu fui pra palestra do Cortella, né, que eu até falei. Então, cara, faça o melhor com o que você tem nas condições que lhe é disponível. Eu quero fazer o melhor que eu posso na minha vida. Então, cara, eu vou construir alguma coisa grande. E essa diferença é de coragem. Então a gente tem que tomar risco mesmo e a vida que segue. Jonathan, eu acho que eu vou lançar um curso aqui de como não quebrar. Mas quando tu me procurou, eu lembro porque era um sentimento que eu carrego comigo. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria quebrado. E eu começo a perceber que é comum todos os empresários que estão em dificuldade pensar dessa forma. O que atrapalha mais é o ego, é o que as pessoas vão achar. E foi o que a gente enfrentou. Quando a gente quebrou, a gente morava num condomínio de alto padrão. Como é que a gente sai de lá? Então, a gente já sabia que economicamente ia ficar difícil o passo que a gente dá, mas mesmo assim a gente insistiu. Porque a gente sempre acha que milagre vai acontecer. Eu tô fazendo isso daqui e vai dar certo. Então, assim, é uma maneira da gente se enganar, da gente meio que enfeitar a realidade para poder não tomar uma medida drástica. Tá? Então, eu fiz até uma analogia com a medicina, como alguém que tem diabetes, alguém que está quebrando. Você chega no médico, você bateu o dedo, você fala, olha, o médico fala o seguinte, olha, se tu cortar só o dedo, não vai dar certo, tu precisa cortar a mão, mas tu fala, não, mas cara, eu jogo tênis e tal, e tu não quer cortar a mão, porque tu tá vendo que, cara, só o dedo vai adiantar, aí tu vai lá e corta o dedo, aí depois de uma semana tu corta a mão, aí depois tu corta o braço. Isso é um empresário quebrando, que agarrado ao ego, agarrado àquilo que estão pensando, ele vai e vende uma coisa, e toma um crédito no banco, quando ele vê, é insustentável, ninguém quebra pequeno. Então quando o Jonathan procurou, eu falei, Jonathan, o que eu faria se eu estivesse de novo nesse lugar? E o Jonathan falou, olha, eu cortei isso, eu demiti isso. Eu falei, ainda não é suficiente. O exercício é o seguinte, pegue as pessoas que são essenciais para o nosso negócio, para o teu negócio, que se amanhã elas faltarem, tu vai ter que fazer as coisas no lugar dela. Então, assim, são indispensáveis. Quantas são? Então, assim, ele reduziu, vamos lá, de 50 para 20. Eu falei, são essas pessoas que tu tem que manter no teu negócio. Todo o resto é indispensável nesse momento. Se manter lá é por ego. E aí, siga o conselho. Enfim, né? A gente vai aprendendo. Mas, cara, eu vejo isso hoje. Eu tenho lido muito sobre viés cognitivos e questões de probabilidade e tal. Eu sempre gostei muito disso. E tem um conceito que eu te falei recentemente que é de antifragilidade, né? Então, esse processo de antifragilidade, você está exposto a situações pouco prováveis, vai te levar ou a um grande sucesso ou a ruína. A questão é de você saber onde você quer estar. Então você vai se expor a eventos de baixa probabilidade que podem te levar ao sucesso. Mas você tem que tomar muito cuidado a eventos de baixa probabilidade, que eles chamam de eventos de cisne negro ali, que vão te levar à ruína. Então, cara, hoje, por exemplo, qual é a probabilidade de você ser atingido por um carro? Cara, é baixa. É baixa você ser atingido por um carro. Mas se você ficar atravessando toda hora fora de uma faixa, se você quer ficar atravessando do lado ali, aqui, passando do lado de carro, cara, a tua probabilidade de ser atingido por um carro aumenta, obviamente. Então, você vai ficar se expondo a esse tipo de risco desnecessário? A esse tipo de probabilidade necessária? Não. É a mesma coisa nos negócios. Tem coisa que você pode se expor, que dá pra se expor.
Mas tem coisa, cara, que não tem necessidade de você se expor a essa probabilidade. Então, se você quer ganhar a loteria, você tem que jogar. É um evento de baixíssima probabilidade. E se você não se expor, Não você vai. nunca vai ganhar. É o cara que ia ganhar sem jogar. Não, jamais. Exatamente. E é interessante falar sobre esse momento, que eu já engato aqui na minha próxima pergunta. Que nesse momento vocês já tiveram uma aproximação maior dentro do mercado, né? Vocês se encontravam para conversar sobre a Resolve, sobre a empresa do Jonathan, então vocês conversavam bastante sobre essas questões. E eu lembro que você frequentava bastante, tinha um dia ou 2 dias na semana que ele ia na Resolve, ainda lá na Centenário, que era para vocês trocarem essas ideias, né? E eu achava isso muito legal, porque eu sempre dizia assim, não, então aí a gente não tá mais sozinho, Sim. né? Porque aí a gente já tá dividindo e eu sempre te admirei por essa questão assim de pensar muito próximo da gente. A gente sempre teve muito a nossa cultura muito, muito próxima. E aí eu te pergunto, como foi esse namoro com a Resolve? Como foi, como tu enxergou a Resolve? Porque pra gente, quando o Benedito falou assim pra mim, o Jonathan, ele quer participar mais, eu sei que ele tem muito pra agregar. Aí eu disse, igual o Jonathan, o cara aqui, né, estudado aqui, ele tá olhando pra gente, ele quer fazer alguma coisa. A gente se sente importante, né? Como foi, assim, esse teu namoro com a Resolve, essa tua aproximação? Cara, eu acho que assim, como a gente estava conversando mais cedo, o empresário, mesmo tendo sócios, muitas vezes a gente se sente muito sozinho, efetivamente, né? Então, os meus sócios, nós sempre fomos muito próximos, só que os meus 2 sócios são médicos, né? Essa que é a verdade. Hoje eu tenho clareza sobre isso. Meus sócios, eles têm, obviamente, hoje a questão de ser empresários e tudo mais, considero eles empresários e estão ali no game comigo, mas eles são médicos, eles gostam de atuar como médicos. Então, eu meio que, quando decidi ser empresário, largar realmente a medicina, eu era o único, somente empresário da mesa, né? E aí, as conversas com o Benedito sempre foram nesse sentido, né? Da gente trocar, eu tinha problema, o Benedito tinha alguns problemas, a gente trocava muito ali, né? E era um momento da gente descontrair, se ouvir, conversar e tudo. A gente começou a fazer isso, acho que ano passado, não foi? 2021? Foi no 2021 ainda. 2021. Eu me lembro que eu comecei... Final de 2021 a gente começou a fazer isso. Um processo, eu me lembro que eu comecei em 2020, eu comecei com o Benedito, uma micro consultoriazinha de gestão do tempo. Eu me lembro muito bem de uma reunião que eu fiz com ele, estava em casa, inclusive eu estava nem vendendo nada, tudo. A gente fez uma conversa, porque ele não conseguia organizar o tempo dele, ele não conseguia focar naquilo para ele poder fazer as coisas. E aí a gente se trocou muito sobre hoje, isso. sim, tá meio... Mas naquela época, pô, casa, pandemia e o cacete e tal. Eu acho que isso foi 2020 ou 2021, acho que foi 2021. Eu acho que foi 2021. Não foi 2020, não, foi 2021. E aí, a gente sempre trocou muito, essa que foi a verdade. A gente sempre buscava um ou outro ali para trocar umas ideias e tudo. Então, a gente sempre via muita complementariedade nisso, né? Eu forcei ativamente o Benedito para ir pro G4 ano passado. Então, fui lá no G4, eu vendi o curso para ele com a rédea do G4. Falei, vai comprar agora. Eu lembro. Era para ir os 2, não foi os 2. Uhum. O quanto tu já investiu em conhecimento em curso, Jonathan? Só um parênteses aí. O quanto, assim, de tempo, quantos cursos de G4, cara, volume financeiro tu tiver por base aí? Cara, mas vai bater na faixa dos seus quase 150, 200 mil reais. Pelo menos, assim. Em mentorias e tudo. Idas e voltas a São Paulo. Mas vou colocar... porque, assim, hoje eu busquei o G4 lá, começando com online, depois eu fui com a mentoria, depois eu construí um relacionamento com o pessoal do G4 e tudo. Então, teve muitas vezes que eu fui a São Paulo e eu não participei de nenhum curso do G4 ou de qualquer outra situação. Eu fui pra lá pra conversar com as pessoas. Eu comecei a construir um relacionamento, eu batia lá na porta dos caras e falava, eu tô aqui, cheguei. E os caras, tá, beleza, vamos conversar, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Então, eu consegui uma conexão muito grande. Então, cara, no ano passado eu ia mês sim, mês não pra São Paulo, assim, pra conectar, pra conversar, pra buscar pessoas, ia bater na porta de empresa, de startup que eu não conhecia. Era mesmo, era? Por isso que eu falo pra vocês, tem que deixar uma semana pra estar em São Paulo, porque tem que valer a pena, cara, tem que estar lá.
E é cara de pau, e é isso mesmo. Deixa eu conhecer e tudo mais. Pensaram no LinkedIn, olha, tô aqui, tô indo pra São Paulo, tem uma empresa assim, queria conversar contigo. Os caras abrem. Quem é empresário de verdade gosta de compartilhar, gosta de receber pessoas que querem construir também. Então, cara, é muito simples isso. E essas idas tuas, esse crescimento, a gente sempre olhou com muita admiração. De quanto que você buscava esse crescimento e tudo mais, o quanto que, eu tô sempre querendo aprender algo mais, entendeu? E o G4 é uma empresa que hoje é referência no meio empresarial, em curso, em desenvolvimento, e é importante frisar aqui, cara, a Health é um case de sucesso da G4. Eu tava com o Jonathan semana passada dentro do carro, o Jonathan recebeu uma ligação, o G4 vai lançar o livro e o caso do Jonathan vai ser citado no livro. Então, de crescimento. Então, não é à toa que se cria isso, tem que buscar. Sucesso não acontece por acaso, sucesso é intencional e é meio de relacionamento. Temos aprendido com você a criar esse network. Grata contigo, Benedito. Tem coisas que ele não me conta e ele vem me contar aqui. Mas a surpresa ficou boa. Eu também tinha esquecido. Parabéns, que top. O sucesso ele é uma raposa dentro de um buraco. Você tem que meter a mão, pegar pelo rabo, puxar com força, ela vai se agarrar nas portas do buraco e você tem que continuar puxando. Mas continua contando a trajetória. A gente começou a ter essa conexão muito forte, nós somos amigos há anos. E a conversa ia subindo de nível, a cada curso que ele vinha, eu falei, cara, quando chegar, marca um café, eu quero bater papo. E aí a gente foi construindo isso. Nesse processo do final do ano pra agora, a Resolve explodiu, né? Essa que é a verdade. De outubro pra até janeiro, cara, explodiu, né? E eu sempre falava com o Benedito, conversando com ele, conversando, e aí em meados de janeiro ali pra fevereiro, o Benedito começou a me procurar mais, algumas vezes mais, né? E eu falei, cara, todos os problemas que tu tá tendo, eu já passei, eu tenho uma noção, eu tenho tecnicamente condições de resolver esses problemas, eu sei os caminhos para resolver e eu acho que eu consigo contribuir. Calhou também no momento de estar nesse momento de remodelamento da empresa, de entender como que a gente ia se estruturar, como é que a gente... A tua empresa nesse momento já estava, o turbilhão já tinha passado, já tinha reestruturado, a visão de futuro já estava clara, era um processo de reestruturação clara, né? Muito claro, então eu consegui entender como que a gente investiu na empresa de conhecimento e de gestão. A empresa, ela consegue hoje já ser um barco que se toca muito sozinho. Então eu tenho lideranças, eu tenho pessoas que tocam ali o dia a dia. Hoje, de fato, eu fico num cargo muito de CEO. Às vezes eu me sinto até meio que, sabe, presidente de conselho, assim, que você não toca o dia a dia da empresa, mas você tem pessoas ali que estão em cargos estratégicos, táticos e operacionais para tocar o dia a dia da empresa. Então eu me vi também com um tempo já mais livre, um tempo mais ocioso. Sim. E eu falo, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho coisa pra cacete pra construir, pra fazer ainda. Então foi no momento certinho de que a Resolve tava passando por esse furacão lá em meados de janeiro e fevereiro, que era um furacão que tava complexo, tava difícil de resolver. E aí eu vim inicialmente para resolver pequenas coisas. Fazer um paralelo aqui, que furacão era esse? A gente cresceu muito rápido. Quando tu cresce muito rápido, tu não tem tempo para ficar olhando o processo, o plano de cargo, de salário. Então a gente se viu no momento, cara, que a gente tinha supervisor que ganhava 2.000, supervisor que ganhava 3, supervisor que ganhava 4. E às vezes o de 4 não entregava metade do que o de 2 entregava. E não tínhamos perspectiva de futuro. Apesar da gente falar isso, ser uma empresa muito inclusiva e dar aos nossos funcionários sempre a oportunidade de crescimento, mas isso não se mostrava na prática. E aí a gente viu uma insatisfação em alguns setores e algumas pessoas chaves, cara, eu vou perder essa pessoa. Então a gente entendeu qual era a nossa necessidade e aí que tu chegou nesses pontos. Exatamente. E aí eu cheguei aqui em meados de fevereiro, comecei a fazer algumas coisas ali, comecei a me inteirar, comecei a me envolver em algumas coisas. E aí a gente começou esse processo um pouco mais estruturado, né, efetivamente. E aí o Jonathan fez 1, 2, 3 vezes, estruturou plano, cargos, tudo, montou uma linha de liderança, plano de ação. Eu falei, eu não sei como fazer isso aqui. E aí, mas partiu do Jonathan. Benedito, eu acho que eu posso contribuir aqui como sócio
cara, confesso que me assustou. Falei, cara, preciso conversar com a Jéssica, porque a gente nunca conversou sobre sociedade. Mas foi fácil tomar essa decisão de dar a você uma participação na empresa. E porque a gente sempre teve muito alinhado, a nossa linha de pensamento, de ação, nossos valores sempre foi muito alinhado. Então, quando eu falei, Jéssica, achei que ela fosse ser resistente, confesso, porque tudo quanto é mudança na empresa eu queria aquilo, a gente sempre alinhou, mas foi super tranquilo. E ao contrário, ela ficou muito feliz. Cara, o Jonathan... Não, porque a gente começou a entender que você já estava sendo essencial, fundamental, e aquilo aí começa a incomodar, né? Mas e aí, ele tá fazendo isso? Mas eu acho que ele tá fazendo isso, tá melhorando, ele precisa receber alguma coisa por isso, ele tá, o tempo dele, como é que vai ficar? Eu várias vezes questionava, né? Não, ele não fala nada sobre isso. Algumas vezes eu falo, eu tô fazendo, eu tô trabalhando, deixa eu trabalhar. O Jonathan passou 2 meses só trabalhando, vinha às tardes. E olha, era muito trabalho, né, amigo? Porque, meu Deus, a casa tava bem desorganizada. E eu lembro que ele falou assim, não, ele faz uma parte que eu não sei fazer de jeito nenhum. Tá contrato fechando aí. E aí eu dizia assim, não, então deixa ele. E aí eu fui enganada pela 1000ª vez, porque eu pensei assim... Eu pensei assim, não, ele é um cara mais centrado, ele vai segurar o Benedito, ele vai dar... É mais um pra me ajudar. Ai, meu Deus, não, meu trabalho dobrou, porque ele é mais maluco, né? Organizado. Não, aí organizado, não tenho o que falar de organização. Eu até falei um dia desse que as reuniões, elas começaram a ser práticas, né? Bem cirúrgico. Objetivo, porque ele chega e fala, não, é tal hora. E ele é o chato disso, né? De chegar e falar, não, olha, é isso que a gente vai falar. Não, a gente não tá falando sobre isso agora. E isso traz muita clareza e muito exemplo, né? A gente sempre fala aqui que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E isso veio para mudar muito na gente, né? Essa organização, essa questão de você ser direto no que você precisa, sem rodeios. E eu achei assim que foi a decisão mais acertada. A gente sempre conversa que quando a gente tá assim como aconteceu essa semana, né, de várias broncas, ai, que bom que a gente tem, né, uma terceira opinião, uma terceira pessoa, porque às vezes a gente tá muito envolvido que a gente acaba tomando a mesma decisão. Eu sempre digo, não, vamos perguntar pro Jonathan. Não, eu acho que o Jonathan precisa ser. Às vezes eu chego e falo, o que o Jonathan falou disso aí? É assim, então... Eu acho que esse processo também, assim, a gente aprende, né, em conjunto. Então, essas 2 questões que eu falei anteriormente, de visão de futuro alinhada e complementariedade, eu acho que eu comecei a aprender muito nesse processo que a gente está criando agora aqui, porque eu não sei fazer o que vocês fazem. Essa questão de motivar as pessoas, de contar a história, de fazer isso com esse brilho no olho, eu não sei fazer. Não sei, não é minha zona de talento, eu não faço de maneira confortável. Eu me sinto atuando quando eu tô fazendo isso. Essa que é a verdade. Eu sinto, parece que eu tô fake ali fazendo isso, porque não é minha zona de conforto, eu não sei fazer isso. A gente fez um teste psicológico, né, eu e o Benedito, que é da Solids, e a gente tem o mesmo perfil comportamental, o mesmo. Eu não vou lembrar agora qual é o perfil comportamental. Porém, quando chega na parte das habilidades práticas, a habilidade motivacional do Benedito é gigante. A minha tá em 2. 5, a dele é 5, a minha é 1, 2. Então, assim, é complementariedade, porque dentro do modelo da empresa que a gente tem hoje, cara, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E, por exemplo, se eu fosse o sócio da Resolve sozinho, talvez a Resolve não daria certo. Porque eu não tenho a capacidade de fazer isso. Eu não sou essa pessoa. Mas eu sou a pessoa da organização, analítico dos processos. Eu gosto de número, eu venho de uma escola data-driven. Então, cara, minha formação na genética e biologia molecular é voltada para a área de dados. É bioinformática na veia. Então, eu aprendi a programar, aprendi a fazer um monte de coisa. Que, cara, é a minha zona de conforto. Eu olho para aquilo, eu sei fazer. Mas essa outra eu não sei fazer. E eu não
tô achando que tem que ser muito que eu tenho que fazer mesmo não, sabe? Você começa a alocar tempo e você vê que tempo é precioso. Então, cara, se eu quero chegar em 5 anos nesse local, se eu ter que me desenvolver, eu não vou chegar em 5 anos aqui. Então, eu vou procurar pessoas que me ajudem nisso aqui, que já tenham essa expertise para eu poder fazer isso efetivamente. Essa sociedade começou da maneira correta. Talvez se tu chega e falar, olha, eu quero ser sócio, a gente não aceitaria, porque a gente talvez não te enxergaria dentro do nosso processo. Porque quando tu veio aqui e ajudou a gente durante 2 meses, você mostrou que tínhamos necessidade que nem a gente sabia que tinha. Nem a gente imaginava. Tu descobriu problemas que nem a gente sabia que era um problema, mas que lá na frente o negócio ia dar PT. Então, mostrar que você é relevante já fica uma dica já pra... funcionário, cara, mostra que esteja à frente do seu carro. Primeiro você depois você é promovido. E não o contrário. Então, foi fácil tomar a decisão porque você se mostrou de fato relevante para o processo. E aí, para ficar claro, como é que funciona a divisão aqui? Basicamente, óbvio que você pensa e planeja junto com a gente para o futuro, mas quando a gente traz uma ideia para a mesa, é incrível a capacidade do Jonathan de pegar isso, de tudo que a gente falou, ele vai pro quadro aqui, ele coloca tudo. E aí depois, 10 minutos depois, tem um plano de ação, com prazo, quem que vai ficar responsável por cada coisa, o que é mais importante. Então, isso dá muita tranquilidade, muita clareza. Então, hoje a gente reestruturou os setores, colocou pessoas-chave em todos os lugares, e cada um pode ainda não estar no nível que a gente quer, mas já melhorou muito o nível de clareza de que cada um tem que fazer. E as nossas reuniões são muito mais empolgantes, inclusive, porque já não fica só... Eu já não preciso, junto com a Jéssica, ser as pessoas só para motivar. Porque motivar, Jonathan, uma hora cansa. Uma hora cansa e aí tu pode contar uma história muito bonita que dura um pouquinho de tempo. Mas fazer com que a pessoa consiga enxergar longo no futuro e caminhar junto com você, isso não é só motivacional, isso é construção. Eu falo que eu faço uma analogia. Quando a gente trabalha só na motivação, só no processo de feeling, a gente já falou isso no processo de venda, a gangorra é muito alta. Você está em momentos muito bons e você está em momentos muito ruins. Porque, cara, é isso, o emocional é essa gangorra. Mas quando você junta essa parte motivacional, essa questão da motivação da cultura empresarial, que eu acho que é isso, é cultura empresarial, com processo, você sobe uma onda de motivação e aquilo fica bom, aí você organiza tudo que você fez. Aí essa onda ela não desce, ela permanece. E aí você não desce mais, você tá aqui aí a próxima onda de motivação você já faz isso aqui, aí você estabiliza, você faz isso aqui. Crescimento estruturado. O crescimento estruturado. Então você começa a implementar pessoas, processos e tecnologia. Então, cara, você garante que as pessoas estão no lugar certo, que elas são as pessoas que precisam estar. E é isso que o Benedito falou, cara, tem um funcionário, ele está há 3 meses na empresa e ele não se mostrou essencial, puta, cara, tem alguma coisa errada. Se eu não vejo essa pessoa como essencial dentro do meu time, nos primeiros 3 meses dela dentro da empresa, se ela pode ser descartável naquele momento eu posso substituí-la, cara, tem algum problema. Sim. Que é o papo lá do livro do cara do Netflix, né? Você contrataria novamente com o mesmo entusiasmo as pessoas que você tem no seu time hoje? Se a sua resposta fosse talvez, comece a repensar no seu time. Eu já fiz esse exercício, eu parei na metade. Eu não vou nem arrumar esse problema pra mim agora. Porque é difícil, cara. É difícil. Você tem que estar olhando pras pessoas dessa maneira. Você tem que estar entendendo que essas pessoas estão no futuro. Então, acho que é isso. Só pra gente concluir aqui, o que eu entendo é que, como a gente estava falando antes de começar a gravar, a gente chegou num nível que, pra gente avançar, a gente vai precisar de mais pessoas, a gente precisa ter esse copo vazio, né? E aí a gente entendeu que agora nós 3, a gente pode diariamente ir trabalhar para chegar cada vez mais longe. E eu acredito muito nessa sociedade, nessa união de talentos que nós temos aqui. E eu quero te agradecer, né, por toda essa dedicação, por estar aqui também dividindo um pouquinho da tua história com a gente. Eu espero que você que está ouvindo aí tenha gostado bastante, porque foi uma conversa muito boa que a gente nem viu o tempo passar. Já acabou. A gente se encontra então no próximo podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, a gente já está no YouTube, e assistir esse podcast também lá no Spotify. Obrigada, meninos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau.